Deuteronômio 16, versos 1. Guarda o mês de Abibe e celebra, ou seja, comemora a Páscoa a quem? Ao Senhor teu Deus. Porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou da onde? Do Egito de noite. Então, primeira observação que nós precisamos aqui é entender e estudar um pouco, pessoal. Você vê que Deus começa dizendo assim, ó, guarda o mês de Abibe. Para quem não sabe, o mês de Abibe, pessoal, é o primeiro mês do calendário hebraico, irmão. O primeiro mês do calendário hebraico se chama o mês de Abibe. E foi nesse mês, justamente nesse primeiro mês, que é no calendário hebraico, Abibe, que foi aonde Deus tirou o povo do Egito, pessoal, da escravidão. Quem compreende, irmão? Então, quando Deus tira com mão forte, irmão, a gente sabe, naqueles acontecimentos todos, as pragas, de imediato Faraó com o coração duro ali, não queria liberar o povo, e Deus foi mandando as pragas, pessoal, foi enviando, até chegar a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. E aí Deus tirou o povo dele do Egito, da escravidão, pessoal. Então, nesse período, foi justamente no mês de Abibe, pessoal. Então, Deus mandou, irmão, deu uma ordem para que o povo judeu, o povo de Israel, comemorasse esse mês, irmão, comemorasse a Páscoa. Na verdade, a Páscoa, em hebraico, se chama Pesach. Pesach, um negócio assim, irmão, que significa passagem, que é a passagem, irmão, da escravidão para a liberdade. Quase que me fugiu a memória agora, irmão. É a passagem de quando eles estavam lá no Egito como escravo e eles passam a ser o quê, gente? Serem pessoas livres, irmão. Então significa passagem, né? Pesach significa passagem. Para nós que somos cristãos, pessoal, tem quase o mesmo significado, né? Até porque, como eu falei sexta, irmão, o judaísmo é a religião que mais se parece com o cristianismo, pessoal. Só existe poucas diferenças, irmão, porque para os judeus, Jesus ele não é filho de Deus, irmão. Jesus era um profeta, né, que revolucionou a sua época, a sua geração, mas eles não creem que Jesus, irmão, ele é o filho de Deus, ele foi enviado, que veio ao mundo, nasceu de uma mulher, e ali pregou para toda a criatura, curando, libertando, né, salvando as pessoas, batizando pessoas. Na verdade, Jesus não, né? Quem batizava era o João Batista, irmão. Mas só para você entender, irmão, os judeus não creem nisso, pessoal. Os judeus ainda creem, estão esperando ainda a volta do Messias, irmão. Quer dizer, a vinda do Messias, irmão. Nós estamos aguardando o quê, gente? A volta, irmão, porque a vinda, ele já veio, pessoal. Ele veio, se sacrificou, passou por todo o sofrimento, por toda a humilhação, morreu, e ao terceiro dia, que foi em um domingo, que inclusive, pessoal, porque veja, irmão, parece até, irmão, uma coincidência, irmão. Olha como a Bíblia, pessoal, eu sempre gosto de bater nessa tecla, porque tem pessoas que têm, sabe, a cabeça dura, pessoal. Eu não sei se é porque está cego ou porque não quer enxergar, como eu falei na sexta-feira também. Dizem que não crê na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens e que não é a palavra de Deus, irmão. Mas como é que pode, pessoal? De fato foi escrita por homens, mas nada na Bíblia fica vago, pessoal. Por exemplo, esse mesmo período que foi o mês de Abibe, que é o primeiro mês do calendário hebraico, foi o mesmo período que Jesus ele se sacrificou na cruz de Calvário, que ao terceiro dia o que, gente? Ressuscitou, irmão. Então bate, pessoal, no mesmo período que ficava no meados de março e meados de abril. Por isso que a Páscoa ela não tem uma data fixa. Você já parou para pensar, pessoal? A Páscoa não tem uma data fixa, irmão. Ela pode tanto ser no mês de março, como pode ser aonde? Porque justamente foi entre meados de março e meados de abril que aconteceu, pessoal, a saída do povo lá do Egito, que é o êxodo, né, significa saída, e Deus deu uma ordem, como acabamos de ler, para eles comemorarem, e Deus disse até a maneira que eles deveriam fazer a festa, pessoal, os alimentos e tudo, irmão. E nesse mesmo período, foi o período, irmão, que é no meados de mês de março e abril, irmão,
no período que Jesus, ele foi para a cruz do Calvário e ao terceiro dia morreu. Quer dizer, ao terceiro dia ressuscitou. Então veja, pessoal, é o mesmo período da Páscoa dos judeus e também da Páscoa dos cristãos, pessoal. Então você entende como a palavra de Deus, irmão, ela vai formando aquele quebra-cabeça, vai se encaixando peça com peça, pessoal. Só que os judeus comemoram diferente, eles comemoram a saída deles, a liberdade deles. E o que é que nós comemoramos, pessoal, na Páscoa? A ressurreição de Cristo, irmão. Daí Deus ele vai falar para o povo, irmão, os judeus, irmão, como eles deveriam comemorar. Continuando, vamos lá? Deuteronômio, capítulo 16, a gente leu o 1, né? Vamos ler de novo o versículo 1 e a gente entra no 2. Guarda o mês de Abibe, que eu já expliquei para vocês o que significa, e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Versículo de número 3. Nela não comerás o que, gente? Levado. 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porque apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Para aqui no versos 3, irmão. Então você vê, pessoal, que Deus ele diz aqui, irmão, de que maneira que os judeus tinham que comemorar, pessoal. Eles tinham que sacrificar ovelhas e vacas no lugar que o Senhor dissesse. Eles não poderiam comer nenhuma comida ou bebida, irmão, que tinha que passar pelo processo, né, da fermentação. Justamente, Deus até explica, irmão, porque senão ia demorar. Por exemplo, o pão. O pão é um alimento diário, né, da nossa mesa, que a pessoa está ali, o padeiro está fazendo o pão, leva o fermento e tem um tempo específico para aquela massa, o que, gente? Levedar, irmão. Ou seja, vai fermentar a massa, colocar lá o fermento, tem aquele período. O pãozinho é desse tamanho que a gente come, sabia disso, pessoal? Desse tamanho ele corta, irmão. Aí eles põem lá num conhecido armário, né? Enfim, armário, cabideiro, eles põem lá, passa um tempo determinado, vai fermentar, vai crescer a massa. Então é um processo que demora um pouco, irmão. Então Deus, pessoal, o que é que disse para eles? Olha, vocês vão comer pão asmos, que é pão sem fermento. Não vai precisar esperar o tempo da fermentação, porque apressadamente vocês saíram do Egito, senão não vai dar tempo, senão o faraó vai alcançar vocês. Quem compreende isso aqui que eu estou explicando, pessoal? Então Deus está dizendo aqui a maneira, a forma, o jeito que eles tinham que comemorar, pessoal. Sabe, irmão? Porque Deus, irmão, ele é organizado, pessoal. Tudo é feito com ordem e decência, irmão. Imagine, irmão, se todos os cristãos do mundo inteiro, pessoal, comemorassem a Páscoa da maneira que deveria ser comemorada, irmão. E que maneira é essa, pastor? Na igreja, servindo a Deus, irmão. Não é tomando vinho carreteiro. Não é enchendo a cara, pessoal. Não é comendo a semana toda o vinho de Páscoa, irmão. Não é fazendo uma festa, um churrascão na sua casa. Nada contra, pessoal. Só que existe uma forma, existe uma maneira, existe uma regra, irmão, de nós celebrarmos a Páscoa, irmão. Há uma representatividade muito grande. Eu acredito, com todo respeito à religião dos judeus, né, que é o judaísmo, mas com todo respeito mesmo, pessoal, eu acredito que a Páscoa que os cristãos comemoram tem uma representatividade, você vai entender porque eu digo isso, maior do que a do judaísmo, porque os judeus comemoram uma libertação física. Eles eram prisioneiros de quem, gente? De Faraó no Egito, irmão. Eles estavam lá sofrendo, prisioneiros mesmo, pessoal. E nós comemoramos, irmão, nós cristãos comemoramos uma libertação, é física ou é espiritual, gente?
é uma espiritual, porque a Bíblia vai dizer que nós, antes de Jesus morrer, pessoal, e ressuscitar, nós andávamos como ovelhas perdidas, desgarradas, que não tem pastor, e andávamos nos nossos próprios deleites. A gente fazia, pessoal, somente a nossa vontade. Ainda hoje, como cristão, pessoal, nós somos tentados a fazer somente as nossas o quê? Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que tomar a nossa cruz, renunciar, pessoal. Renunciar o que? As nossas vontades. Ser cristão é renunciar à sua própria vontade, renunciar ao seu desejo e fazer a vontade de Deus, irmão. O desejo de Deus, irmão. E a vontade dele, pessoal, não é ruim. A vontade dele, pessoal, é boa, perfeita e agradável. Então, por isso que eu digo isso, e com muito respeito, que a representatividade da Páscoa do cristianismo é muito maior, pessoal, do que o judaísmo. Porque o povo do cristianismo, que somos nós, irmão, nós comemoramos uma libertação espiritual. Irmãos, você imagina o que é, irmão? Para pensar, pessoal. Sexta-feira a gente pegou alguns detalhes do sofrimento de Jesus, irmão. Lembra que eu vou falar de novo, bater na mesma tecla. Jesus teve sede, ele falou para se cumprir a palavra. Ensoparam lá uma esponja no vinagre, pessoal, e deram para ele. Eu expliquei para vocês para que serviam aquele vinagre com a esponja. Olha a humilhação, irmão. Jesus, ele teria que passar por tudo isso, ele tinha que ser morto, e não era qualquer morte, tinha que ser morte de cruz, irmão. Que era a pior morte, pessoal. Para uma pessoa que fizesse algo muito terrível, imperdoável, diante da lei dos homens, irmão. E Jesus, ele tinha que passar pela morte da cruz, irmão. Tinha que sofrer antes, ser humilhado, e depois ir lá, ia morrendo aos poucos, né? Morrendo aos poucos, pessoal. Até ele entregar o Espírito nas mãos do Pai, na mão de Deus, irmão. E aí ele falou, tudo está o quê? Consumado, ou seja, a dívida está paga, vocês estão livres. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Nós somos livres, o véu se rasgou, temos livre acesso a Deus, irmão. Irmão, existe representatividade da Páscoa maior do que essa? Não existe, irmão, com todo respeito ao judaísmo, pessoal. Não existe, pessoal. Eles comemoram a libertação física, eles saíram do Egito. Nós comemoramos uma libertação espiritual, irmão. Mas pastor, e aí, o que é que tem a ver? O senhor ainda vai falar? Vou falar da Páscoa ainda, irmão. Entenda, irmão, a Páscoa dos judeus, isso eu comentei no ano passado, vou recapitular algumas coisas, vou trazer algo novo, irmão. A Páscoa dos judeus, irmão, virou uma tradição, pessoal. É uma tradição, é um costume. E infelizmente para o cristianismo, lógico, não estou generalizando, mas muitos cristãos ainda, irmão, ainda não aprenderam, pessoal. Irmãos, a gente sempre tem que estar naquele processo de aprendizado, irmão. Eu fico muito triste, irmão, quando eu vejo um servo de Deus, um cristão, que diz assim, eu sei disso, eu sei daquilo, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. A gente ouve muito isso no evangelismo, né? A gente vai evangelizar a pessoa, vai dar um jornal, vai dar uma literatura, a palavra de Deus, né, irmão? Aí a gente não conhece quem é cristão, né? Não está escrito aqui na testa da pessoa, eu sou cristão. E ainda que fosse, né, pessoal? Aí a gente vai dar, irmão, a palavra. Tem uns que dizem assim, eu não quero não, porque eu não preciso não. Você só vai gastar papel. Eu já ouvi isso, pessoal. Eu já sou cristão. Eu sou da igreja tal. Eu disse, não, mas é a palavra. Não, mas eu não preciso não, porque eu já sou cristão. Quer dizer, um cristão não precisa da palavra? Porque já é cristão, porque já tem uma igreja. Mas ninguém está convidando, está dizendo que a pessoa tem que sair da igreja para ir para outra, irmão. Está compartilhando o que, gente? A palavra, irmão. Porque a pessoa chega à conclusão, irmão, que ela chegou no nível, que ele chegou num nível tão alto, né, um nível espiritual, que não precisa mais de orar, que não precisa mais disso, que não precisa mais de se consagrar. Eu não preciso fazer jejum não, porque o diabo é derrotado, e se o diabo vir, eu já venci, meu irmão. O próprio Jesus, irmão, nos ensina a importância do jejum. Jesus ficou lá no deserto, irmão, durante um bom tempo, e a Bíblia diz que ele fez um propósito de jejum, pessoal. Jejuou 40 dias e 40 noites. O tentador veio, o diabo, tentou ele de todas as maneiras e formas, mas não conseguiu, vencer Jesus, irmão. Porque ele estava lá consagrado.
Então entenda, irmão, no judaísmo a Páscoa virou um costume, uma tradição, e a gente não pode perder, pessoal, o verdadeiro sentido da Páscoa e a essência da Páscoa, irmão. O verdadeiro sentido da Páscoa cristã, irmão, e a verdadeira essência, irmão, é Jesus ressurreto, irmão. É Jesus ressuscitado, pessoal. Amém, gente? É quando foram lá aquelas mulheres, irmão, procurando o corpo de Jesus, irmão, e aí o anjo falou o quê? Por que vocês procuram esse homem que não está mais aqui? Ele não está mais aqui entre os mortos. Vivo ele está. Amém, gente? Então essa é a maior representatividade. Por isso que durante esse período de março, meados de abril, pessoal, inclusive eu quero até profetizar na tua vida. Se você crê em profecia, meu irmão, levanta a tua mão em nome de Jesus. Levanta, por favor, as tuas mãos. Eu profetizo em nome de Jesus que ainda nesse mês de março para abril, algo de Deus irá se manifestar na tua vida. Você passe por essa passagem da morte para a vida em nome de Jesus. Talvez você diga: pastor, os meus sonhos já morreram, os meus projetos, eu já não projeto mais, pastor. Eu tinha um sonho de me formar, eu tinha um sonho de voltar ao meu cursinho, eu tinha um sonho, pastor, está lá a minha faculdade trancada, está lá, eu estou no segundo período, no primeiro período, eu estou no terceiro período, eu estou num período final, já para me formar, mas eu parei. Eu tenho um projeto, eu tenho um sonho de voltar a me formar, abrir meu escritório de advocacia, abrir isso, meu comércio, mas eu não consigo mais sonhar, os meus sonhos morreram, os meus projetos morreram. Eu profetizo, meu irmão, que você venha, a Páscoa, a verdadeira Páscoa se manifeste na sua vida, irmão, que é durante esse período de março para abril, pessoal. Amém? Que é a passagem da morte para a vida, irmão. Diga glórias a Deus, irmão. Então Deus falou: olha, não comam pão, quer dizer, comam pão asmo, pão sem fermento. Aí para a gente concluir aqui nessa parte, versículo 4. Fermento não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos, também da carne que matares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Então veja que Deus ele está dando aqui, pessoal. Eu não vou ler o capítulo todo, porque ainda tem mais coisas para a gente aprender, mas a gente vai ver o real significado da Páscoa, irmão, com Jesus, irmão. Amém? Com Jesus, pessoal. Então Deus aqui está dando para ele, irmão, explicando para eles a maneira que eles deveriam celebrar a Páscoa, pessoal. E é válido sim eles celebrarem. Eu não estou tirando aqui, pessoal, sabe, descredibilizando a adoração deles, pessoal. Por isso que eu digo com muito respeito para o cristianismo, a Páscoa tem uma representatividade maior, porque é a libertação espiritual, mas é válido eles comemorarem a Páscoa dele, comemorando a saída do Egito, até porque eles foram livres também, sim ou não, pessoal? Só que o que é o maior, irmão? Ser livre fisicamente, ser livre de um ambiente, de uma escravidão física, de um sofrimento físico, ou de uma escravidão espiritual, irmão. E tem muitos que estão presos espiritualmente falando, pessoal. Só para você entender o que eu estou dizendo aqui, preso espiritualmente falando, tem gente que está na rua solto, livre e solto, pessoal, mas está mais aprisionado do que alguém que vive no Cotel, no Aníbal Bruno, na Paz, e tantos outros presídios, irmão. Você já foi num presídio, já foi visitar já foi lá no presídio, você já viu como é que é, pessoal? É um quartinho, uma sala, cela, né? Fechadinho lá. A maioria é assim, pessoal. Tem cela lá que é para, por exemplo, 10 presos. Tem 50, irmão. Um em cima do outro, pessoal. Para tomar um banho, tem que pagar para tomar banho, irmão. Tudo lá é pago, pessoal. É um comércio lá dentro, irmão. É um verdadeiro inferno, pessoal. Então eles estão lá presos, irmão. Só vem a luz do sol, porque tem aquele período, né, do banho-sol, né? Vai para o pátio, não tem? Tem uma área lá aberta. Mas quando tem
algum esquema lá de rebelião, alguma coisa, são castigados, né? É um período sem banho de sol. Você imagina, pessoal. Você passar lá, é até arrepiante imaginar, né, irmão? 5 anos, 10 anos, sei lá, prisioneiro, irmão. Tem gente que está na rua, livre, passeando para lá e para cá, irmão, curtindo a vida, mas é pior, está mais preso do que aquele, pessoal. O espírito, irmão, acorrentado, irmão. Você compreende o que eu estou falando, sim ou não, irmão? Essa é a pior prisão, pessoal. A pior prisão é aquela que a gente pensa que a gente está solto, livre, pessoal. Como a pessoa diz assim, eu quero ser crente, quero ser cristão, eu quero ser livre, como se o cristão fosse amarrado, né? Preso, irmão. Na verdade, nós somos até prisioneiros, pessoal, só que em outro sentido. Paulo disse que ele era prisioneiro de quê, gente? De Cristo, irmão. Só que isso aí em outro sentido, que não vem ao caso agora eu explicar, irmão. Mas eles dizem, eu quero ser crente, eu quero ser cristão, eu quero curtir a vida, eu quero beijar muito, eu quero namorar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo e tal, eu quero curtir, não sei o quê. Eles estão aprisionados, irmão. E pensam os que estão livres, irmão. Você vê como o diabo é astuto, irmão. Então, eles comemoram isso, irmão. Os judeus comemoram a saída do Egito. Nós comemoramos a ressurreição de Cristo, meu irmão. E que tem uma representatividade grande, pessoal. E não podemos fazer da Páscoa do cristianismo, irmão, um costume, irmão. Aonde a pessoa já fica aperreada. Meu Deus, irmão, aqui tem mercado vendendo ovo de Páscoa aqui, dividindo 10 vezes em cartão. Misericórdia, irmão. Aí a pessoa vai lá, irmão, deixa de comprar, deixa de pagar uma conta. Irmão, eu não estou exagerando não, viu, pessoal? Queria eu que eu estivesse exagerando, meu irmão. Mas tem pessoas que chegam ao cúmulo, pessoal. Porque a gente pensa que isso é bobagem, é besteira. Não é não, pessoal. Isso é o que a tradição, o que os costumes fazem, irmão. E eu não estou falando dos costumes bons, não, porque tem costumes do nosso avô, do tempo antigo, que é bom, pessoal. Que é bom. Era tão bom, por exemplo, quando antes de entrar na sala de aula, irmão, eu lembro, meu irmão, que fazia uma carreira assim, era centenas de meninos, meu irmão. Fazia uma carreira, uma filinha assim, tinha que olhar, estendia lá a bandeira do Brasil, olhava para a bandeira do Brasil, mão no peito, cantava o hino do Brasil. Quando terminasse o hino do Brasil, tinha que orar o Pai Nosso, meu irmão. A diretora, as professoras, todo mundo em pé. Pai Nosso que está no céu, santificado. Todo dia, irmão. Era no início, né, quando aconteceu, era cansativo. Depois já virou um costume, irmão. Ou seja, então tem costume que é bom. Não é desse costume que eu estou falando. São dos costumes e tradições, pessoal, que estão tirando a real representatividade e a verdadeira essência do que significa a Páscoa, irmão. Aonde pessoas deixam de pagar uma conta de energia, uma conta de água, para poder satisfazer, meu irmão, a vontade de um filho ou de alguém, para presentear alguém com o ovo da Páscoa, porque é isso, aquilo, outro. Eu terminei o culto aqui na sexta-feira, pessoal, a Cacau Show ali, a fila estava rodeando um quarteirão. Rodeando um quarteirão, pessoal. Não tenho nada contra isso não, pessoal. Até porque eu falei que o chocolate é muito gostoso, irmão. Eu estou falando a questão que a pessoa está, sabe, celebrando a Páscoa de maneira errada, irmão. Está perdendo o sentido, está perdendo a essência, irmão. E a essência da Páscoa não é essa, pessoal. A verdadeira representatividade não é essa. Não sei de onde arrumaram esse coelho aí, meu irmão. É um coelho de outro mundo, não é da planeta Terra não, pessoal. Para botar ovo, só pode ser de Marte, ou de qualquer outro lugar, meu irmão. E ainda mais um ovo de chocolate, misericórdia, meu irmão. Mas tudo isso vai entrando de goela dentro no povo, irmão. Entendeu? As crianças ficam fascinadas, irmão. Mamãe. Aí o pai e a mãe querem ver o filho feliz, irmão. Tome um ovinho de Páscoa, aquela felicidade. Ai, não sei o que, está errado. Você tem que ensinar enquanto é pequeno, irmão. Enquanto é pequeno. Olha, eu estou lhe dando esse chocolate, estou lhe dando esse ovo aqui, mas não é por conta. Eu não estou dizendo que é errado comprar ovo de Páscoa, chocolate não, pessoal. É você mostrar, ensinar
o que significa a Páscoa, irmão. Amém, gente? Está dando para compreender, sim ou não, pessoal? Graças a Deus. Agora vai lá em Lucas, rapidinho, pessoal. Lucas, eu não posso me atrasar não, irmão. Ainda tem muita coisa aqui, gente. Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2. Domingo de Páscoa, irmão, todos os compromissos seus têm que ser cancelados, meu irmão. Pelo menos até o horário do culto, meu irmão. Pastor, não fale isso. Cultuar o Senhor, a Deus, no domingo de Páscoa, deve ser o seu compromisso em primeiro lugar, irmão. Amém, gente? Como eu falei, tem gente que não compreende, irmão. Que não compreende, pessoal. Se você for num bar, irmão, o bar está cheio, pessoal. As prateleiras de vinho, irmão. As adegas, né? Adega, né? Adegas, onde tem o vinho, irmão. Está bombando de venda, pessoal. Lá em Recife, meu irmão. Os camaradas lá, as frentes das casas, irmão, cheio de mesa, cada um botando, levanta a mala do carro. Tem umas garrafas desse tamanho de vinho. Não tem, né? Aquele vinho de 5 litros, pessoal. E tome vinho, irmão. Todos os compromissos, pessoal, passeio, isso, aquilo, outro, tem que ser desmarcado tudo, pessoal. Pelo menos até então você cultuar a Deus, pessoal. Isso é uma verdade, irmão. Porque senão a gente vai perdendo isso, pessoal. A gente vai perdendo, irmão. E olha, a gente já está perdendo sem perceber, irmão. Não a gente que está aqui propriamente, irmão. Estou falando no sentido geral, a gente no sentido geral, irmão. As pessoas estão perdendo, pessoal, o interesse, a vontade, as representatividades, irmão, sem perceber, irmão. Você vê ano novo, irmão, já não é mais como antigamente, irmão. Não é como antigamente, pessoal. Ano novo as pessoas querem ir para onde? Praia, irmão. Viu? Queima de fogos, irmão. Abraçar, feliz ano novo. Ir no meio da rua e mostrar sua roupa nova, irmão. Fala ou não falo, gente? Fala ou não falo, gente? Tem que falar, irmão. Está errado, irmão. Você tem que passar o ano, virar o ano com Deus, irmão. Amém, gente? Não sei de que forma, na igreja, na sua casa, não sei a forma. Mas você não pode se desconectar, pessoal. Todos os dias a gente tem que estar conectado, irmão. Mas quando é em datas assim, irmão, entendeu? Específica, aonde a tradição mudando, os costumes, irmão, prevalece, pessoal. Você vê que quando chega o período de junho, irmão, na verdade não precisa nem chegar o período de junho, irmão. Passou a Páscoa, pronto, hoje, amanhã já é dia 1, né? Nos comerciais, na TV, você já vai ver o forró, irmão. Falando de festa junina, irmão. O São João. Aí aquela briga, né, irmão? Aquela competição. Qual é o melhor São João? É o de Caruaru ou é o de Campina Grande? Aí fica aquela briga, irmão. Aí tome rios de dinheiro sendo gasto da prefeitura, irmão, contratando os melhores cantores, os de fora, para poder lotar mais Campina Grande, Paraíba, ou então lotar mais o Caruaru, Pernambuco, irmão. Aí fica aquela confusão. Não, o melhor daqui, o melhor de lá e tal. E isso o povo vai, irmão, se envolvendo, isso, aquilo, outro. Aí o arraial, aí vem aquelas roupas, aí vem fogos, aí vem isso. Você vê que tudo é venda, né? Tudo é venda, irmão. Tudo para tirar o verdadeiro foco, irmão. Foco, pessoal. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu digo isso porque o texto que eu vou ler para você agora vai deixar muito claro em tudo que eu falei agora, irmão. Vamos lá, Lucas, capítulo de número 2. Vamos pegar a partir do versículo 39. Diz assim, olha, Lucas 2, 39. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino, que menino era esse? Jesus. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele.
Versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa de quê? Da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o que, igreja? Segundo o costume do dia da festa. Olha para mim, pessoal. Já era costume, irmão. Não era algo que, esse ano vai ter, o ano vai ter, não. Era um costume já, uma tradição, irmão. Todo ano os pais de Jesus, Maria e José, iam para celebrar a Páscoa, irmão. Que é justamente a Páscoa de quê, gente? Que eu expliquei no início. Do judaísmo, irmão. Comemorando a Pesach, que é uma palavra em hebraico, né? Que significa passagem. Passagem da escravidão para a liberdade. Então, como eu falei, isso é válido. Só que eles iam lá, irmão, como um costume, né? Uma tradição. Foi até ordenado por Deus para eles festejar, celebrar. Então, até então é válido, pessoal. Tem que comemorar mesmo, tem que celebrar mesmo. Só que entenda, pessoal, quando Jesus ele vai, porque os pais de Jesus também levou quem? Nesse dia, Jesus ele mudou o sentido da Páscoa, pessoal. Pelo menos para o cristianismo, né? Teve a reforma através de Martinho Lutero, a reforma do cristianismo. E aí começou a surgir, né, a verdadeira representatividade, pelo menos para os cristãos, irmão, da Páscoa, irmão. Jesus ele foi, como era de costume, chegou lá, ele tinha uns 12 anos de idade, era num templo, ele se sentou lá no meio dos doutores, e festa rolando, e isso, e bebida, e comida e tal, e aquele negócio todo, os pães asmos, né, os pães sem fermento, não tinha bebidas para fermentar e tal, e a festa estava bonita, pessoal. Aí continuando diz o seguinte, o versículo de número 43, e regressando eles, ou seja, os pais de Jesus, voltando eles, terminados aqueles dias, quem foi que ficou, gente? Ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam, quem, gente? E não souberam seus pais. Então veja que Jesus ele não ia, irmão, e olhe que ele já tinha que idade, irmão? Ele ainda tinha que idade? 12 anos, ou seja, era uma criança, pessoal. Hoje em dia, uma criança que tem 12 anos, eu não vejo muito como criança não, pessoal. Que o tempo de antigamente não é o tempo de hoje, irmão. Mas 12 anos, nessa época de Jesus, irmão, era uma criança, irmão. Apesar que hoje, segundo a lei, é criança, né? Até 16, né? 15, 16, enfim. Jesus foi, está lá Maria, José, a festa rolando. Quando termina a festa, a tradição, irmão, costume, eles regressaram, pessoal. Veja que eles estavam tão fascinados, isso eu expliquei no ano passado, irmão. Eles estavam tão fascinados com essa festa, né? Com a celebração, e é válido, pessoal, nada contra é válido, mas eles acabaram esquecendo de quem? De esquecer o filho, pessoal. Esqueceram Jesus, Jesus ficou. Não é que Jesus se escondeu, pessoal. Jesus ficou lá porque o foco de Jesus, entenda isso, irmão. Sabe, a essência da mensagem está aqui, pessoal. De tudo que eu falei está aqui, irmão. O foco de Jesus não era a festa em si, a tradição em si, irmão. E ele ainda tinha 12 anos. O foco de Jesus é ir lá no templo para louvar, buscar quem? A Deus, pessoal. Se dedicar a Deus. A prova é tão grande que ele permaneceu. Porque se ele tivesse focado na festa e tudo, irmão, terminou a festa, ele já entendia o quê? Peraí, papai e mamãe estão voltando, eu preciso encontrar com papai, mas vou voltar. Não, mas ele estava ali focado em outra coisa, pessoal. A pergunta que a gente tem que se fazer, irmão, que você tem que fazer para si próprio, em quem está o seu foco? Em que Páscoa está o seu foco, irmão? Em que representatividade está o seu foco, irmão? Quando chega essas datas comemorativas, irmão. Lógico, hoje é Páscoa, irmão.
Mas estou falando no sentido geral, irmão. Quando chega o Natal, a Páscoa, entendeu? E tantas outras festas comemorativas. Você vê que a cada ano que se passa, irmão, a cada presidente, a cada pessoa que assume o governo, irmão, quer inventar uma coisa, pessoal. Dia do Morto, Dia da Consciência Negra. Você sabia que não tinha, né, irmão? Então, só para a gente terminar aqui o raciocínio, irmão, cada governo que entra, cada pessoa que entra, vai colocando uma data, irmão. Aí isso vai tomando uma proporção, pessoal. Vai tomando uma proporção gigantesca que vai virando um costume, uma tradição que vai tirando o foco do povo, irmão. Vai tirando o foco. Muitas pessoas são Maria, vai com as outras, Maria vai com os outros. O que as pessoas fazem, querem fazer, irmão. E isso não é porque é isso, e às vezes não sabe nem o significado, irmão. E tudo tem um significado, tudo tem um porquê, né, pessoal? Veja, eu expliquei para vocês no início, irmão, a representatividade da Páscoa dos judeus, irmão, não é a mesma que a nossa, pessoal. Mas tinha um porquê e era válido, eles comemoravam a libertação do Egito, irmão. Então hoje tem cristão, pessoal, que comemora a Páscoa de maneira errada, irmão. Com presentinho, com chocolate, com isso, nada contra, é até bom, gostoso. Mas aí o que é que acontece? As pessoas estão perdendo foco, irmão. Entendeu? E sem perceber, estão ensinando errado a quem? Aos seus filhos, irmão. Que pega um negócio facinho, pessoal. Entendeu? Tanto que é ruim, tanto que é bom, pessoal. Então, se é para ensinar, se é para viver, se é para celebrar, e sim, irmão, então vamos celebrar de maneira correta, pessoal. Jesus ficou. Maria e José se esqueceram de Jesus, irmão. Vamos ver o que é que diz mais, gente? Versículo 44. Vamos ler o 43 de novo, né? E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não souberam seus pais, pensando, porém, eles, que viria de companhia pelo caminho. Andaram caminho de um dia e procuravam-no entre quem, gente? Entre os parentes e quem mais? Irmãos, eles perderam Jesus. Os pais de Jesus perderam Jesus. Quer dizer, a festa estava tão boa, o costume, a tradição estava tão boa que perderam Jesus. E olha para mim, tem gente que está perdendo Jesus. E sabe qual o mais interessante? É um detalhe aqui, pessoal. Eles perderam Jesus, irmão. Não foi Jesus que se perdeu dele, não, pessoal. Jesus está no mesmo lugar, pessoal. Não é Jesus que se afasta de você. Jesus está no mesmo lugar, pessoal. Eles que se perderam, irmão. Aí eles vai, depois que eles perceberam, pessoal. Por favor, eu quero ler de novo aqui o início do versículo 44, para ficar bem claro para você, irmão. Versículo 44, bem no início. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e o que, gente? Eles pensavam, Maria e José pensavam, pessoal, que Jesus estava com quem? Com eles, irmão. Pensava que Jesus estava junto com ele, irmão. Depois que eles vieram perceber que tinham perdido Jesus, irmão. Tem uma lição aqui profunda para nós, pessoal. Tem gente que já perdeu Jesus, irmão, e nem percebeu, irmão. É um Sansão da vida. Lembra quando Sansão começou a brincar com Dalila, né? Dalila perguntando qual era o segredo dele, devido à força. E ele foi brincando com Dalila, mentindo, né? Se fizer isso, se me amarrar com isso, se fazer assim e tal. E Dalila ia, amarrava ele. Quando ele acordava, ele quebrava, rompia e tal. Ele era forte, irmão. Aí Dalila, meu irmão, que foi paga, né, para seduzir ele. Você está brincando comigo. Você está mentindo para mim. Você não me ama, não. Porque se você me amasse de verdade, você falaria a verdade para mim. Em quem consiste a tua força? Fala para mim. Você não me ama de verdade, então fala para mim. Aí meu irmão entrou no coração dele. Eu vou falar o segredo. Eu sou nazireu de Deus. É proibido o nazireu cortar o cabelo. A força dele não estava no cabelo, pessoal. Ele perdeu a força porque eu cortou o cabelo,
Não porque a força estava no cabelo, porque era uma proibição, todo nazireu, o voto nazireado, cortar o cabelo, irmão. Aí ele disse, se cortar as tranças no meu cabelo, a minha força, eu vou perder minha força, porque eu sou nazireu de Deus. Aí ela, tá bom. Fez ele dormir no colo dela, pessoal. Quando ele dormiu, ela amarrou ele, cortou as tranças do cabelo dele, acordou ele, Sansão, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Aí ele acordou e disse, agora eu vou sair como das outras vezes, ou seja, que ele rompeu. Só que a Bíblia deixa entre parênteses assim, ó, porque ele não sabia que o Senhor já não estava mais com ele. Ele não sabia, irmão. Tem gente que já perdeu Jesus, olha, há muito tempo, mas não sabe. Se não perdeu, está perdendo, pessoal. E o que é que foi que aconteceu quando Maria e José perceberam que perderam Jesus? Irmão? Eles fizeram o que, gente? Desesperadamente, eles voltaram, vamos procurar. É isso que nós temos que fazer, irmão. É reconhecer, pessoal. Espera aí, eu perdi Jesus, eu falhei. O que significa hoje, nessa mensagem, o que significa perder Jesus, irmão? É não sentir mais, pessoal, vontade, sabe, de buscar, irmão, de orar, de estar na igreja, de, sabe, irmão, ter os nossos devocionais, irmão, aquele momento com Deus, irmão, aquele momento de entrega, irmão. Isso não é ser religioso, pessoal. Isso não é ser fanático, irmão. É a gente celebrar a Páscoa ou qualquer outra festa cristã da maneira que tem que ser celebrada. Deus não disse apenas assim para os judeus, olha, celebrem a Páscoa no mês de Abib. E ponto final, irmão. Deus falou, celebre nesse mês de Abib a Páscoa. E ele começou a passar o que, gente? Todas as informações, vai fazer assim, vai fazer assado, é dessa forma, é dessa maneira, vão sacrificar ovelha, vão sacrificar vaca, mas no lugar que eu disser, não é de qualquer jeito, não é do jeito de vocês, é assim, 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 assim e assado, irmão. É do jeito de Deus, irmão. É como Ele quer, pessoal. Não é como a igreja às vezes quer, pessoal. Quando eu digo a igreja, estou falando dessa, estou falando no sentido geral, irmão. Não é como a doutrina do homem quer, pessoal. Não porque tem que ser assim, 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 assado, porque eu sou pastor dessa igreja, meu irmão. Vai prestar conta para Deus. É do jeito que a Bíblia nos orienta, irmão. E a Bíblia tem as orientações necessárias para nós, pessoal. Quando Deus manda Noé, só para você entender esse exemplo, quando Deus manda Noé construir a arca, irmão, ele disse assim, ó, constrói a arca, ponto final, acabou, irmão? Constrói a arca e só isso, irmão? Deus disse tudo, irmão, a medida, o tamanho da porta, o tamanho da janela, você vai betumar por dentro, vai betumar por fora, você vai fazer um compartimento embaixo assim, vai fazer um primeiro andar para ficar um animal tal, você vai pintar com essa tinta, você vai fazer assim, vai colocar uma janela para o lado sudeste, vai colocar uma porta assim, com um peso tal, com a madeira. Deus foi passando todas as medidas e informações necessárias. E Moisés, ou melhor, perdão, Noé, ele não construiu a arca aleatoriamente do jeito que ele pensava. Não, Deus, eu vou fazer assim, eu acho que assim fica melhor. Eu acho que eu vou deixar essa porta mais larga, porque quando o casal do elefante vir, vai passar com mais facilidade. Não, Noé, tem que ser da medida que Deus disse. É do jeito que Deus disse. Isso é um exemplo que eu estou dando, irmão. Elias, quando chegou lá em Jericó, irmão, que os moradores de Jericó disseram, olha, a cidade é boa, é uma cidade bem localizada, porém as águas são mais e a terra é estéril. O que foi que Elias disse? Tragam a salva nova e travassal. Do jeitinho que Elias disse, pessoal. Elias foi lá, pegou o prato, pegou o sal, botou o sal no prato, foi lá no manancial do rio, das águas, deitou o sal. E a Bíblia diz que o Elias disse, mas nunca haja morte e esterilidade nesse lugar, segundo a minha palavra. E mais nunca houve, pessoal. É do jeito que Deus disse, irmão. É da maneira que Deus orientou que nós devemos celebrar. Não é coelho. Não é. Não é chocolate. Não é o velhinho barbudo. Não é. Não é pular fogueira.
ou qualquer outro tipo de tradição, não é, pessoal. Se afaste dessas tradições, irmão. Não compactue, irmão. Não compactue, pessoal. Cuidado com essas coisas. O povo de Deus, meu irmão, ele tem as suas maneiras, as suas formas, sabe, de se divertir, sabe, de comemorar uma bênção, agradecer a Deus por uma graça e por algo que ele manifestou na nossa vida. Amém, gente? Para a gente encerrar, pessoal, vamos adiantar mais a leitura, né? Paramos no 44, não foi? Vamos ler o 45. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca de quem? Em busca dele. E aconteceu que passados 3 dias, irmãos, eles perderam Jesus durante 3 dias. O acharam aonde, gente? Num bar. Foi aonde que acharam, gente? Na esquina, jogando conversa fora. Na calçada, no batente. Aonde que acharam, gente? Na roda dos escarnecedores? Acharam Jesus aonde? Você fica dizendo, esse pastor é meio louco. Eu não sou não, pessoal. É só para você compreender mesmo. Acharam, olha para mim, gente. Jesus no templo. Na verdade, eu não vou dizer nem acharam. Eu vou ler o que está aqui, acharam, mas eu digo encontraram, que há uma diferença, pessoal. Porque acharam, então quer dizer que Jesus se perdeu deles, mas não foi Jesus que se perdeu. Jesus estava lá, irmão. Quem perdeu Jesus foi Maria e o José, irmão. Então encontraram Jesus no mesmo lugar, irmão. No templo, irmão. Procuraram no meio dos vizinhos. Ô primo, viu meu filho por aí? Quem? Jesus é? Vi não, aí foi bater na casa da outra. Prima, a família, né? Os parentes. Aí depois no meio dos amigos, vamos falar com o nosso amigo tal, não sei o quê. Viu Jesus? Vi não, aí o desespero bateu, pessoal. 3 dias procurando Jesus, irmão. 3 dias Jesus perdido, irmão. É o suficiente, meu irmão, para a vida da pessoa virar de cabeça? Nem 3 dias, pessoal. 1 minutinho sequer, irmão. Vamos voltar, vamos regressar, vamos ver se ele... Vamos lá no templo. Foram lá no templo. Poderia logo ir direto, né, gente? Que a mãe sabe o filho que tem, sim ou não? Poderia ir direto, pessoal. Jesus sempre foi espiritual, irmão. Não é porque era filho de Deus, enviado de Deus, não, pessoal. Jesus nasceu do ventre de uma mulher. A mesma porta que a gente saiu, Jesus saiu também, pessoal. Por isso que ele não é um salteador, ele não é um ladrão, porque ele saiu pela porta, irmão, assim como nós. Ele estava sujeito a tudo, irmão. Mas ele cresceu na graça, como a gente acabou de ler no início, na graça, no conhecimento, diante dos doutores da lei. Quando Maria e José chegam, irmão, imagina o coração. Graças a Deus. Viram Jesus assentado no meio dos doutores, irmão. Aí deram uma bronca em Jesus, irmão. Espírito de mãe, né? É ou não é verdade? Até você daria ou não daria, irmão? Deram uma bronca em Jesus, tipo, puxando a orelha de Jesus, né? Como se o errado era ele, né? Aí disseram assim, ó. Versículo 46, é isso? E aconteceu que, passados 3 dias, acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que ouviam admiravam a sua inteligências e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos o que, gente? Te procurávamos. Então eles disseram assim: Ô filho, por que você fez isso com mamãe e com papai? Você deixou a gente preocupado, rapaz. Não faça isso mais não. Vai levar uma surra. Versículo 48. E quando... Não, 49 agora, gente. E ele disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam, no caso os pais de Jesus não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. Agora lê essa parte aí, pessoal. E era-lhes o quê? E era-lhes sujeito. Gostei da tradução do irmão. Obrigado, irmão. Era o quê, irmão? Olha para mim, pessoal. Jesus era uma criança que respeitava os pais, irmão. Era-lhe sujeito, irmão. Era submisso. Sim, senhora, mamãe. Sim, senhor, papai.
Se fosse no tempo de hoje, irmão. Eu não estou querendo aqui, pessoal, banalizar o tempo de hoje, irmão. Ou trazer uma má impressão, irmão. E eu nem preciso banalizar ou trazer uma má impressão, irmão. Porque a vida, o século XXI já mostra, está escancarado, pessoal. Hoje, se o pai falar algo, irmão, lógico, não estou generalizando, viu, gente? Se o pai ou a mãe falar algo, e não precisa ser adolescente já não, viu, pessoal? Criancinha, irmão. Imediato vem o quê? Uma resposta, irmão. Aí o pai e a mãe falam assim, ó. Ou alguns, né? Sem generalizar. Baixa a cabeça. Aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Lá na frente, o que essa criança vai se tornar, pessoal? A pior coisa é um filho rebelde, irmão. Eu sempre digo isso aqui, pessoal, e nunca vou me cansar de dizer, pessoal, enquanto eu estiver aqui pastoreando essa igreja, irmão. Quando a gente fala com o nosso filho, ou às vezes, o irmão sabe o que eu estou falando, não precisa nem o pai falar, irmão. Eu digo isso mais no lado paterno. O senhor é pai também? O senhor é pai? Mas o lado paterno, pessoal. A mãe nem tanto, irmão. Mas o pai, pessoal, tem situações que o filho já sabe, né, o pai que tem, né? Que não vai precisar o pai falar, irmão, repreender. O pai só vai fazer o quê? É ou não é verdade, gente? Só um olhar, irmão, aquilo tem que causar calafrio, não de medo, estou com medo de papai, irmão, mas é um medo de temor e respeito, irmão. Submissão, pessoal. Jesus era sujeito aos seus pais, ele era submisso. Por que você fez isso? Me levou uma bronca, pessoal. Desculpa, mamãe, desculpa, papai. Respeito, pessoal. Temos que ensinar, pessoal. Amém? Jesus tem muito mais do que nos ensinar, pessoal. E a gente muito mais ainda para ensinar, para aprender e ensinar para os nossos filhos, para os nossos familiares. Diga graças a Deus, irmão. Aí tem outro detalhe para a gente fechar aqui com a bênção, pessoal. Versículo 52, né? Vamos pegar o 51 ainda. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe, olha que coisa linda, gente. E sua mãe guardava no coração o que, gente? Meu irmão, Maria olhava para Jesus assim, ó, meu Deus, que filho que o Senhor me deu. Ela ficava impressionada, pessoal. O que Jesus falava, ela não tem condições. Então Jesus já mostrava para que ele veio, né? Enquanto criança, irmão, já estava mostrando ali, pessoal. Jesus começou o ministério dele, pessoal, de cura, transformação, perdão, salvação, redenção, com 30 anos de idade. Com 33 anos de idade ele morreu, ou seja, 3 anos só foi apenas o ministério de Jesus. Mas eu me arrisco a dizer, pessoal, que Jesus ele não começou propriamente com 30 anos. Eu creio que desde criança, pessoal. Porque desde criança Jesus ele tem deixado lições poderosíssimas para nós, pessoal. Então ali já faz parte, já está fazendo parte do ministério dele, irmão. Com 30 anos foi oficialmente, irmão. Jesus ele saiu, começou a escolher os seus discípulos, os apóstolos, escolheu a dedo e tal, e foi pelo mundo inteiro, deserto, pregando e tal, e fazendo milagres, e realizando maravilhas. Com 33 anos ele partiu. Por isso que a gente diz, né, a idade de Cristo, 33 anos, não é isso? Enfim, irmão. E aí Maria olhava para ele e ficava impressionada. Agora o que diz 52? E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e quem, gente? E os homens, irmão. Veja como é que Jesus tratava a Páscoa, irmão. E olhe que ainda ele era criança, ainda ele ia passar pelo processo da cruz, da humilhação, ia ressuscitar num domingo, que era o ano de Abib, que era o período meados de março, né? A Páscoa, por isso que a Páscoa, né? Eu não sei se você já pegou esse detalhe também, irmão. A Páscoa, ela é comemorada, irmão, um domingo depois da lua cheia. Ou seja, passou a lua cheia, aí o primeiro domingo depois da lua cheia, se comemora o quê, gente? A Páscoa, irmão. E a lua ela vai mudando, né, conforme a semana, os meses, as datas, irmão. Por isso, irmão, que a Páscoa, ela não tem uma data fixa, pessoal. Pode ser em março ou pode ser em abril, pessoal. Mas é nesse, né, o meados de março
para abril, irmão. Por isso que no início da mensagem eu profetizei na sua vida, irmão. Que no meados de março, que já passou, né, pessoal? Mas para o meados de abril, meu irmão, eu creio que o verdadeiro espírito da Páscoa irá se manifestar na sua vida, meu irmão. Que você passe por esse processo da Páscoa, irmão. Que nós possamos passar, pessoal, da morte para a vida, irmão. Seus planos, seus projetos. Eu tranquei meus estudos. Eu tenho um sonho de voltar a estudar. Pastor, eu fechei meu comércio. Eu tenho um sonho de voltar a tocar para frente. Pastor, eu parei aquele dinheiro de empreender. Eu fiquei com medo, eu fiquei assustado por conta da crise, disso, aquilo, outro. Volte a empreender. Volte a investir. Sabe, irmão? Deus é com você, irmão. Deus é contigo. Pastor, eu fiz isso, eu parei com aquilo, Volte, irmão. Retorne. Não deixe os seus planos, os seus projetos morrerem, não. Se os seus planos, os seus projetos, irmão, sabe, está de acordo com as Escrituras Sagradas, retome ele, irmão. Retorne, vá avante. Deus é contigo, irmão. Deus vai fazer você passar, irmão, da morte dos seus projetos, a morte dos seus sonhos, para a vida. Deus vai reviver ele, irmão. Aquele projeto que você nunca colocou em prática, aquele plano, só está lá no papel, irmão, só está lá engavetado, irmão. Vai lá, pegue, irmão. Apresente a Deus as suas orações, traga para a igreja, irmão. Amém, gente? Traga, irmão, vai lá antes de dormir, ore, meu Deus, ressuscita os meus planos, os meus sonhos que se morreram, eu já não sonho mais, Senhor. Eu quero viver de fato, Senhor, essa Páscoa na minha vida. Você sabe que antes de Jesus ressuscitar, isso aqui vai fechar com chave de ouro, pessoal. Antes de Jesus morrer, ou melhor, e ressuscitar, antes muitas pessoas já tinham sido o quê, gente? Mortas e ressuscitadas, irmão. Sim ou não? Lázaro, sim ou não? A filha de Jairo, sim ou não? O filho da Sunamita, que morreu, o profeta Elias, o profeta foi lá e o quê? Ressuscitou ela. Então muitos morreram e o quê, gente? Agora pega aí agora essa palavra, pessoal. Muitos, antes de Jesus, morreram e foram ressuscitados, mas voltaram ao quê de novo? A morrer. Jesus foi o único que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Ele ressuscitou para sempre, pessoal. Até me arrepiei todinho, irmão. Eu estou meio sensível esse mês, pessoal. Ele foi o único. Isso a ciência não pode negar, irmão. Ninguém pode dizer que é mentira, pessoal. Porque não só tem evidências lá em Israel, pessoal. Tem fatos. E é como diz o ditado, contra fatos não há argumentos, pessoal. Ninguém vai dizer que 2 mais 2 é 3, irmão. Vai? Vai, irmã? Porque 2 mais 2 é 5, diga amém? Ninguém vai dizer que 2 mais 2 é 3, porque o fato é a realidade que 2 mais 2 é 4, irmão. Então ninguém vai dizer que é mentira, que Jesus não veio, que é coisa de charlatão, isso é pastor querendo tocar no emocional do povo, querendo trazer o povo para as suas igrejas, para encher os seus bolsos de dinheiro e não sei o quê. É isso que as pessoas falam. É isso, pessoal. Por quê? Porque o mundanismo, as tradições, os costumes, irmão, tiraram a essência do coração, o pecado, pessoal. Adão e Eva, quando pecaram, quando um olhou para o outro assim, pessoal, aí viram as partes um do outro, pessoal. Se esconderam com vergonha, irmão. Mas eles já estavam peladão, pessoal. Só que eles olhavam um para o outro e não... Por quê? Porque a mente, irmão, não tinha maldade. A inocência, irmão, fazia parte da mente humana, do coração humano, irmão. Quando ela come do fruto, dá para Adão, Adão come... Na hora, pessoal, um olha para o outro, sente vergonha. A Bíblia diz que eles se envergonham um do outro, pessoal. Aí se esconderam, aí Deus falou assim, ó, por que você se escondeu, Adão? Aí Adão falou assim, ó, é porque eu estou nu. Aí Deus disse assim, o que, gente? Quem te falou que você está nu? O pecado, irmão. O pecado, pessoal. O pecado tira a nossa inocência, pessoal. O pecado traz malícia para a nossa vida, pessoal. O cristão que ele passa se afasta de Jesus, perde Jesus e nem nota, irmão, como Maria e José, irmão.
e dá espaço para o pecado, irmão, ele vai começar a perder a sensibilidade, irmão. Ele vai vir para o culto, Deus vai falar, irmão, quando chegar lá fora, e aí, Deus falou, não gostei muito não senti, mas por quê, irmão? Deus falou, pessoal, só que ele perdeu o quê? A sensibilidade, irmão. Deus falou, ele não ouviu. Deus apareceu, ele não viu. Lembra de Jacó? Quando enganou Esaú, aconteceu aquele negócio todo, aquela confusão, ele foi morar com seu tio Labão. Aí ele trabalhou algum tempo, né, para casar com a filha de Labão, que era a prima dele. Que coisa, né, irmão? Aí ele decide voltar, irmão, para se redimir, né, pedir perdão para Saul, irmão. Só que Saul está armado, irmão, com soldados para matá-lo, irmão. Aí no meio do caminho ele dorme, pessoal. Ele pega lá uma pedra, dorme, faz da pedra o seu travesseiro, ele dorme, consegue dormir, né, pessoal? Sobre um travesseiro, uma pedra, e a Bíblia diz que ele tem um sonho. E a Bíblia diz que ele sonhou, irmão, com uma escada, que o seu topo, irmão, chegava nos céus. E ele via anjos subindo e o que, gente? E descendo. Quem lembra que eu já preguei sobre isso, pessoal? Não foi em vão que ele sonhou com a escada. Foi até o tema da mensagem, mas eu expliquei, mas não veio um caso hoje, irmão. Aí ele sonhou com anjos subindo e descendo nessa escada, irmão. Quando ele acorda, ele vai dizer, sabe o que, gente? Sabe o que é que ele vai dizer? Deus estava aqui e eu não percebi. Deus está... Então é o que acontece com as pessoas que perderam a sensibilidade, irmão. Deus está com ela, irmão. Deus está cuidando, Deus está trabalhando, Deus está livrando, Deus está falando. Só que a pessoa perdeu a sensibilidade por conta do pecado e não percebe, não se toca, irmão. Entendeu? É a mesma coisa, Deus querendo dar um livramento. Irmão, vigia. Deus, às vezes, na maioria das vezes, usa papai e mamãe, pessoal. Usa um amigo. Não usa só pastor, não, viu, irmão? Obreiro, só na igreja, não. Deus tem seus mensageiros lá fora também, viu, irmão? Quem concorda com o pastor aqui, diga amém. Meu filho, cuidado com essa moça, meu filho. Aí o filho pensa que é mãe pegando no pé dele, irmão. Mãe vê o que ninguém vê, pessoal. Principalmente mãe, né? Pai também, mas mãe, meu Deus do céu, irmão. Quando a mãe diz, o pai também, pessoal. Mesma coisa de Sansão. Meu filho, ou seja, a gente perde, pessoal. A gente perde a sensibilidade, irmão. A gente perde Jesus e nem percebe, irmão. Mas o bom da história é que Maria e José não desistiram. Não, depois ele vem, ele já está grandinho, 12 anos, vamos embora, depois ele volta. Vamos voltar, desesperado, irmão. Voltou, procurando todo canto, irmão. Quando chega lá no templo, está Jesus, irmão. Conversando com os doutores da lei e tal. E glória a Deus por isso, irmão. Amém? Jesus merece uma linda salva de palmas, sim ou não, gente? Por favor, aplaude esse Deus. Com alegria, com fé, glória a Deus. Pessoal, eu passei aqui um pouco do horário na mensagem, mas é de suma importância para você. Agora eu quero orar com vocês, irmão. Por gentileza, se coloquem de pé. Vamos fazer uma oração aqui. Vamos adorar a Deus, louvar a Deus. Deus está em nosso meio, pessoal. Eu creio que Ele é poderoso. Eu creio que essa Páscoa será a Páscoa muito diferente na sua vida, irmão. Eu acredito que quanto mais o tempo vai passando, pessoal, para aqueles que não perderam a sensibilidade, aqueles que estão aos pés do Senhor, irmão, mas ainda Ele vai valorizando, pessoal, a posição que Deus lhe colocou. Deus nos tirou, pessoal, de uma posição de escravo, irmão. Nós éramos escravos do pecado, vivíamos os nossos próprios deleites. Deus nos colocou numa posição de rei. Amém? Você é rei, meu irmão. As irmãs, você é rainha. Você é rainha. Ah, pastor, mas ninguém me valoriza. Mas para Deus você é uma rainha. Não importa se ninguém pensa assim, irmão. A Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Amém, gente? Então Ele nos colocou em uma posição privilegiada, irmão. Lógico, a honra e a glória é dele, irmão. Mas Deus nos tirou lá do lamaçal do pecado, pessoal, e nos deu um outro sentido para a nossa vida. E glória a Deus por isso. Coloque a sua mão no coração. Vamos orar agora a Deus, glorificar o nome dEle. Aleluia, Jesus. Que bom, que lindo, meu Deus, é sentir a Tua presença, meu Pai. É sentir o Senhor falando conosco, com a Tua igreja.
A tua palavra diz que nós devemos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito é o Senhor, é a tua palavra revelada, meu Pai. Nessa hora, meu Deus, eu me coloco diante do Senhor com toda a certeza, convicção no meu coração de que o Senhor, meu Deus, está aqui em nosso meio. Pai, não nos deixe sairmos daqui, meu Deus, vazios. Senhor, queremos sair daqui renovados, sair da tua casa, mas jamais da tua presença, Jesus. Vem fluir, meu Deus, agora. Vem passando de vida em vida, vem passando de pessoa em pessoa. Oh, ore a Deus agora, minha irmã. Fala com Deus agora, meu irmão. Fecha teus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Esse é o momento que o Senhor preparou para cada um de nós. Há uma representatividade muito grande. Não é coelho, não é chocolate, não é vendas e compras. Não, meu irmão, é a graça de Deus. Porque pela graça sois salvos. É a graça, é a misericórdia, é o favor imerecido. A graça é o favor imerecido. Nós não merecemos, mas a graça nos alcançou. Oh, glória, 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 glória. Aleluias, aleluias, aleluias. Começa a dizer agora, glória.